Fala, meus amigos, estou aqui só escutando com atenção. Estou gostando. Bate-papo aqui. Boa noite, meus amigos. Estou aqui escutando a história da máquina Olivetti. Ah, você ouviu? Olha, era um sofrimento. Eu sei. Era um sofrimento. Meus dedinhos ficavam doloridos de apertar aquelas teclas. Quando você trabalhava para fazer uma relação de pessoal no núcleo com 180 servidores, você, no final da relação, você já não tinha lá, estava com os dedos dormentes. Nossa, Mara, eu cresci vendo meu pai advogando com essa máquina de Olivetti. Misericórdia, Deus! Coitadinho. Assim, não só vendo meu pai na máquina Olivetti, como minha mãe também, que era professora também. Então ela é do tempo do mimeógrafo. Isso. Exatamente, Mara. Eu achava que o máximo, né? Colocava 2 folhas, aquele cheiro de álcool terrível. Pois é. Colocava um carbono, ia rodando no mimeógrafo, ia lá imprimindo os materiais. Olha quando o mimeógrafo dava um ruim e saía borrando a matriz, você tinha que refazer a matriz todinha. Sim, sim. O cheiro é maravilhoso. Olha, vou te falar, a gente não dá valor, porque hoje a gente tem tudo nas mãos. Tecnologia, facilidade. E assim, eu cheguei a pegar os processos físicos na essência, né? A costura de processos, sabe? Eu tive que estudar jurisprudência em processos findos. Não tinha essa internet que você vai no Google, coloca um e vem tudo. Não tinha nada disso. E os ácaros? Ou seja, eu mesmo peguei essa fase lá em 99, 2000, 2001, que era uma fase assim, onde você tinha que buscar numa biblioteca de faculdades, Biblioteca Nacional, IHGB. Nossa, era terrível, terrível. Hoje você tem tudo às suas mãos. Sentadinho, deitadinho na sua cama com o notebook na mão, você vai a qualquer parte do globo. Sério, fora que os grupos de WhatsApp também já nos atualizam, né? Olha, eu tenho uma resistência, as minhas amigas ficam revoltadas com isso. Poxa, você não viu? Está no grupo, eu não vejo nada, eu não consigo. O volume de informações que entra e sai nesses grupos de WhatsApp é uma loucura. Isso sem contar com boa noite, bom dia, boa tarde, com mensagem. Eu fico louca. Eu nem estou aí. Eu não consigo acompanhar essa loucura, essa insanidade. Eu aprendi há pouco tempo a silenciar grupo, porque o grupo das minhas colegas policiais aposentadas, a madrugada inteira, aquele barulhinho, plim, 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 de mensagem. E, gente, vocês não dormem, não? Olha, Mara, vou te ser sincero, o meu WhatsApp, ele é até bloqueado para grupos. Eu só entro com convite, porque não dá. E gente, todos são bloqueados. Todos. Não tem condição, não. Não há condição. Meus amigos, vamos lá. Eu sei que tem alguns assuntos que a gente precisa tratar hoje, mas que ao final da aula eu conversarei com vocês, você já imagina o que seja. Yes, sir! Enfim, mas vamos dar continuidade ao nosso conteúdo programático. Passamos daquele momento da lei de arbitragem, a Lei 9.307, de 96, e hoje iremos para uma legislação muito atual, que é de 2015, que é a Lei de Mediação de Conflitos, tanto mediação judicial quanto a mediação extrajudicial. Lembrando que a Lei 13.140, que eu vou até disponibilizar para vocês aqui, facilitar a nossa vida. 13.140, vou colocar para vocês aqui. Lei 13.140, de 26 de junho de 2015. É uma lei muito recente, vai fazer ainda 7 anos. E ela entrou em vigor, na verdade, até mesmo antes do Código de Processo Civil, já instituindo o quê? A mediação de conflitos. Esse tão falado assunto, nesse momento que o nosso país atravessa,
que a judicialização a cada dia está mais severa, as pessoas o tempo todo buscando uma resposta do Poder Judiciário, e a mediação surge como até mesmo um propósito de atuação de mediadores, até mesmo advogados, e, especialmente falando, a lembrança do nosso Código de Processo Civil, lá no artigo 334, que fala daquela audiência de mediação, que já deve ser, inclusive, requerida ou não, né, na própria petição inicial. Então, o próprio artigo 319 do Código de Processo Civil, ele já determina que o autor, em seus pedidos, já esclareça se pretende ou não o quê? Que seja designada uma audiência de mediação. E o réu tem o quê? Até 10 dias antes da própria audiência para se manifestar contrário e não ter que comparecer a esta audiência, que tem como, vamos dizer assim, um intuito de chegar a uma composição e evitar uma instrução processual. Lembrando ainda que o prazo que começa a contar para a resposta do réu, quando a audiência de mediação é designada e não tem lá a negativa da parte ou das partes réis, começa a contar do primeiro dia útil subsequente a esta audiência que foi, na verdade, infrutífera. Então, mudou muito a relação do direito processual, especialmente o processual civil, com essa lei de mediação e também com o atual Código de Processo Civil, em que pese a lei do processo civil ser anterior, a lei da mediação ela entrou em vigor antes mesmo do atual CPC. Vamos lá, rapidinho mostrar vocês aqui. Porque essa lei, segundo o artigo 47, ela entrou em vigor após o quê? 6 meses, 180 dias. E o Código de Processo Civil, ele entrou em vigor 1 ano após a sua publicação em Diário Oficial, que foi lá em março, 17 de março de 2015. Enfim, 2015 foi um ano muito voltado para essa nova visão de solução de conflitos. Já falamos do CPC, vocês já viram o Código de Processo Civil, estão no 9º período, nem mais tem a disciplina Processo Civil, já esgotaram, já academicamente falando, mas a mediação, ela surge nesse momento, nesta disciplina, que é conciliação, mediação e arbitragem, que também é conhecida como métodos de soluções de conflitos, os quais eu interpreto sempre como métodos adequados e não alternativos. E vamos falar hoje sobre o que seria essa lei de mediação. Temos aqui o artigo 1º, que diz, que essa lei dispõe sobre a mediação como meio de solução de controvérsias entre particulares e também sobre qualquer tentativa de composição de conflitos, ainda que seja na seara do direito público, da administração pública. Agora, isso seria um conceito genérico, o que é a mediação, tanto para o direito privado quanto para o direito público. Diferentemente da lei de arbitragem, que já inicia, deixando bem claro no artigo 1º, que somente serão cabíveis de arbitragem aqueles direitos patrimoniais disponíveis. Vamos ver que na mediação existe lá, vamos dizer assim, uma flexibilização até mesmo daqueles direitos considerados indisponíveis. Bom, o parágrafo único, ele define de forma muito objetiva a mediação e o papel do próprio mediador. Diz aqui, considera-se mediação a atividade técnica exercida por terceiro imparcial, sem poder decisório, que, escolhido ou aceito pelas partes, as auxilia e estimula a identificar ou desenvolver soluções consensuais para a controvérsia. Então, fazendo aqui uma analogia, aliás, uma comparação com a arbitragem que foi objeto de nosso estudo até a primeira avaliação. Na arbitragem, aquele terceiro em que pese imparcial tinha o poder decisório. Na mediação, não existe poder de decisão. E o mediador, ele pode ser escolhido ou aceito pelas partes. Bom, escolhido sim, quando as partes envolvidas
em qualquer conflito, podem lá, então, e sugerir nomes e aceitarem. Mas, muitas vezes, na mediação, especialmente a mediação judicial, você não escolhe quem será o mediador, que poderá ser o juiz, poderá ser um servidor, poderá ser até mesmo um estagiário que faz parte lá daquela serventia. Embora, vamos ver na próxima aula, que nem tudo o que acontece na prática está amparado pela lei de mediação, especialmente em quem poderá ser mediador, mas que não é objeto da nossa aula de hoje. Bom, vamos falar aqui sobre os princípios da mediação, ou seja, aquilo que traz como nossa base para interpretar como que essa mediação será exercida. E esses princípios assim orientam. Primeiro princípio, a imparcialidade do mediador. Bom, falar em imparcialidade no nosso atual cenário jurídico nacional chega a ser até um pouco polêmico, porque a todo momento nos deparamos aí com órgãos julgadores que se dizem imparciais, quando muitas das vezes eles têm interesse pessoal pelo resultado de uma demanda judicial em que eles instauram, instruem, relatam e julgam. Sem nenhuma... Misericórdia, hein? Oi? Misericórdia. É demais para o pobre do brasileiro, né? Bom, Rui Barbosa já tinha uma frase célebre. A pior ditadura é a do poder judiciário. Enfim. E nós, inclusive, juristas, advogados, promotores, defensores, procuradores, estamos diante de um cenário caótico do poder judiciário. Essa é a grande questão. Eu acho que nós, estudantes, e somos eternos estudantes, temos que ter muita cautela e nos afastar a todo momento de decisão política e não fazendo com que o tribunal esteja com praticamente torcidas organizadas, que de fato estão rasgando a Constituição, rasgando as normas processuais e pessoas vibrando simplesmente com uma vontade política e não com um olhar jurídico. Isso é um grande problema no nosso país, visto aí que tivemos recentemente anulação de processos, como foi o caso da Lava Jato, onde descobriram-se falhas técnicas gravíssimas, inclusive a maior delas foi qual? A falta de imparcialidade do órgão julgador, que também se estende nesse momento aqui ao mediador. Enfim, vou mudar um pouco do assunto, que senão a gente acaba entrando no mérito que não vai ser legal, e eu não gosto de falar de política em sala de aula, embora nós somos seres completamente politizados sem percebermos. Enfim, mas que a nossa política seja sempre aquela a favor do jurídico e não do ideológico. Bom, quando você fala de imparcialidade do mediador, Rodrigo, mas o mediador ele não resolve o conflito, ele não tem o poder decisório. Então, qualquer pessoa poderá vir a ser mediador? Não, é claro que não. E o mediador, em que pese ele não ter o poder de decisão, ele pode ter uma habilidade específica, necessária para o quê? Para fazer com que as pessoas naquele conflito possam ser persuadidas, instigadas a aceitarem o quê? Uma solução consensual. Mas então, qualquer pessoa, enfim. Um exemplo clássico aqui. Nessa turma de vocês, é óbvio que, eventualmente, existe um conflito entre colegas. Não sempre tem aquele amigo que interfere e acaba entrando no meio do conflito e, de alguma forma, ele consegue tornar aquela resolução mais amena. Ele não consegue persuadir as pessoas de que a briga não é um bom caminho, e sim algum ou ambos ponderarem, renunciarem e até mesmo sucumbirem a uma vontade. Não é assim que funciona? Uhum. Eu tenho aqui na sala hoje, deixa eu ver se as duas estão aqui. Tanto a Luana está aqui, deixa eu ver se a Sara também está aqui. Não, a Sara acho que não está. E são as, vamos dizer assim, representantes.
A Sara sempre representou a turma da noite e a Luana da manhã. Turmas essas que hoje estão unidas. E é natural que essas pessoas que acabam tendo uma função de liderança, uma função de representatividade, acabem muitas das vezes no meio de conflitos. E às vezes conflitos que elas até quisessem tomar partido, mas não fazem. Por quê? Porque existe uma função de mediação. Então eu posso afirmar a vocês que em algum momento de vossas vidas, vocês já foram mediadores. Seja na sua infância, apartando uma briga de um amigo, seja no trabalho, entrando no meio de conflitos lá, de talvez ofensas. Na rua, quando você se depara com alguma confusão, todos nós, em algum momento de nossas vidas, já fomos mediadores e não percebemos. E vou mais além. Nós, do curso de Direito, especialmente falando, a todo momento somos chamados para participar de tentativa de solução de conflitos entre vizinhos, entre parentes, entre amigos, entre colegas de sala de aula. Estou mentindo? Não. Exatamente. Não, professor. É desse jeito, professor. O Robson mesmo, o Robson faz parte. Até para manter a ordem é difícil de vez em quando, professor. Às vezes é meio complicado. Então, Laura, mas você acaba desenvolvendo uma habilidade que vai lhe ser muito útil na sua vida profissional. O próprio Robson, que eu falava agora há pouco, o Robson pertence a uma instituição religiosa muito renomada. E mesmo assim, ele sabe que há conflitos lá dentro. E pela risada dele, eu estou percebendo que ele já viu vários. E muitas vezes ficou lá no meio do tiroteio. Faz parte, faz parte. O ser humano é assim. E da mesma forma que o ser humano, muitas vezes, ávido por uma questão pessoal, ou muitas vezes perdendo a razão, sempre haverá aquela turma do deixa disso. Né? O deixa disso é o mediador. Enfim, vamos aplicar então essas conquistas nossas como seres humanos, quando em algum momento de nossas vidas, pessoais ou profissionais, participamos como mediadores e trazer agora para o mundo jurídico. Porque para o mundo jurídico, o mediador sendo imparcial, o que ele precisa fazer primeiramente? Entender que as partes têm que estar em igualdade. Ou seja, é o princípio da isonomia. O tratamento oferecido pelo mediador às pessoas envolvidas em um eventual conflito tem que ser o mesmo. O mediador precisa ouvir todos da mesma forma, o mediador precisa ter o respeito por todos, ele precisa ter essa ambição, uma ambição boa, de tentar resolver conflitos, dando oportunidade a todos que se manifestem e sabendo ponderar e sabendo conduzir a mediação, e que muitas vezes essa própria mediação é feita de forma individual. Não é incomum o mediador, muitas vezes, a gente vai ver isso mais à frente, até mesmo designar audiências para oitiva apenas de uma das pessoas, ou que faça uma de cada vez, até mesmo sem que elas saibam. Conforme o quê? De evitar o contato direto. Vou dar um exemplo para vocês. Como que funciona uma mesa de audiência? Uma mesa de audiência, ela... Deixa eu fazer uma coisa melhor aqui, rapidinho. Aproveitar que a internet ajuda a gente. Vamos lá. Mesa de audiência, deixa eu procurar o Google, é uma maravilha, né? Achei um aqui interessante. Bom, espero que não sejam conhecidos para que a gente não precise se preocupar com direitos autorais. Mas vamos lá. Vou colocar para vocês aqui na tela. Olha só, uma imagem. Isso é uma mesa de audiência. Percebam, a mesa, ela separa tanto... Isso aqui é uma audiência trabalhista, ou seja, à esquerda dessa juíza, esse é o advogado do autor, do reclamante, esse é o reclamante. À direita da juíza está o advogado e o representante da empresa. Bom, aqui está a secretária da juíza, mais os dois servidores, enfim. Olha só, essa mesa,
ela separa as pessoas. Então, nesse momento, parece que existe um limite de contato para evitar um conflito maior. E as pessoas ficam em opostos, diferentemente de uma mesa de mediação, que eu vou mostrar para vocês agora aqui. Olha a diferença. Mesa de mediação, vamos lá. Achei uma aqui interessantíssima. Não foi boa. Deixa eu procurar outro aqui, rapidamente. Só um minutinho. Aqui, agora sim, essa está ótima. Uma ilustração boa aqui sobre a audiência de mediação. Bom, olha só. Olha a diferença dessa mesa de mediação. Todos estão da mesma forma. Todos conseguem se olhar. Não existe uma mesa retangular na frente. Nesse momento, todos estão em pé de igualdade. Inclusive o mediador. Percebam, naquela ilustração que eu passei anteriormente, a própria juíza estava no local diferenciado, ocasionando uma suposta hierarquia, que não deve existir. Mas na mediação, você percebe que o propósito é deixar as pessoas à vontade, todos se olhando pela mesa ser redonda, e aí vem a época medieval, quem gosta de história, os cavaleiros da tábua redonda. Por que a tábua era redonda? Porque era uma forma de todos eles se olharem. Quando uma mesa é retangular e muito grande, percebam, quando a gente vai para um restaurante, um grupo grande, o que acontece? Poucas pessoas ficam próximas e conseguem se olhar, porque a mesa é retangular. Uma mesa redonda, por maior que seja, você tem o que? O campo visual maior. Automaticamente, para efeitos de mediação, para efeitos de negociação, de conversa, de ponderação, fica muito mais agradável. Enfim, vamos voltar aqui para ler. Só mesmo para trazer vocês... Hein, professor? Oi? Um cafezinho na mesa fica mais completo, né? Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Interessante que essa composição, ela quebra o paradigma, né? Daquela barreira, Exatamente. daquele conceito, né? Hierárquico. Perfeito, porque a audiência por si só, embora seja de ouvir, ela traz uma conotação de conflito, onde pessoas estão ali, eventualmente separadas por uma mesa, e na presença de um responsável, que ali, no caso, é um magistrado, e existe uma briga. E a mediação, ela tira um pouco esse ambiente pesado e torna, talvez, pelo menos, né, mais leve essa proposição de eventuais soluções consensuais, que aí sim compete ao mediador, que tem que ser imparcial, ele tem que verificar que as partes estão em pé de igualdade, não há, nesse momento aqui, relação de hipossuficiência, existe sim um tratamento de igualdade e, especialmente, a oralidade. Porque na mediação não adianta você ficar formal, não adianta você ficar ali peticionando ou conversando através de dados. Você precisa o quê? É olhar nos olhos, precisa expor o seu sentimento, a sua vontade e até onde você está disposto a negociar. Isso, o mediador precisa ser sensível, tem que ter esta habilidade, porque em que pese ele tenha a oralidade como forma de persuasão, a sua capacidade até de argumentação daquele conflito que ele pode perceber juridicamente, qual seja, e até opinar, mas não impor,
mas ele pode sim, com a sua opinião técnica, ali alicerçada na sua capacidade e habilidade de demonstração de que aquele conflito, seguindo pela estrada do processo judicial, não será a melhor forma de resolver um conflito, ele pode o quê? Até mesmo, e aí vem a informalidade, ele pode tornar aquele momento menos formal, um momento mais descontraído. E aí o Robson falou no ponto do café. Robson, um café, um suco, uma água, um biscoitinho, já desequilibra aquele ambiente de conflito. Vou dar um exemplo para vocês. Acho que eu já falei isso e vou aqui repetir. A minha primeira audiência de mediação em um processo trabalhista foi totalmente diferente da minha primeira audiência de mediação em um processo civil, onde simplesmente criam os setores de mediação dos fóruns regionais e é uma coisa muito fria. Quando eu tive a oportunidade, salvo me engano, foi no ano de 2017, lá no TRT, lá no 10º andar, no Rodabradio, no 10º andar, cobertura. Você entra no 10º andar de elevador, das mesmas escadas. O centro de mediação era muito interessante. As salas eram todas com papéis de parede, de forma assim, a ter natureza, coisas que acalmavam. As mesas redondas, tinha cafezinho, Robson, tinha chá. E assim, até o momento que o mediador ou a mediadora fazia o pregão para que as pessoas adentrassem a sala, era diferenciado. Não chamava no microfone. O próprio mediador ia lá fora, se apresentava e trazia, tentando tornar aquele ambiente mais ameno, aquele ambiente menos assim, vamos dizer assim, carregado, que é um ambiente tenso mesmo, que a gente conhece, que são os conflitos. E aí, naquele dia, eu percebi que, de fato, a mediação ela precisa ser melhor utilizada como ferramenta, e não apenas como uma parte de um procedimento judicial. Precisa entender que as pessoas ali estejam preparadas e que essa oralidade, essa informalidade acaba o quê? Contribuindo para que as pessoas cheguem o quê? Vamos dizer assim, com as espadas arriadas. Fazendo uma analogia aí, mais uma vez, da época medieval. Você acaba o quê? Guardando suas armas. E você se coloca mais à disposição de ouvir. E o mediador começa a conduzir aquela audiência e, obviamente, ele vai buscar o quê? O consenso. E esse mediador, ele precisa entender qual é a intenção do autor, qual é a impugnação do réu, para que, em que pese muitas vezes, a defesa nem foi juntada. Mas ele precisa entender o que está em jogo. Ele precisa ter um mínimo de conhecimento técnico para o que? Visualizar e ver até que ponto ele poderá usar de uma razoabilidade para tentar persuadir aquelas pessoas envolvidas a resolverem o conflito. Por quê? Porque existe a autonomia da vontade das partes. Essa autonomia é exatamente a solução. Nenhuma parte será obrigada a assinar um termo de mediação judicial. Ninguém será obrigado. Você pode se recusar a participar da mediação. Não é uma obrigatoriedade. Você precisa, caso você tenha dado o aceite, comparecer, por uma questão de lealdade processual. Mas você não precisa se obrigar, uma vez que compareceu, a sair dali com uma mediação realizada. Nem pense dessa forma. Passa muito longe disso. E mais dois princípios que são importantíssimos, que é o princípio da boa-fé. A boa-fé, obviamente, eu acho que não é um princípio, mas é um bom senso e deverá ser interpretado sempre pelo Poder Judiciário ou pelo mediador extrajudicial, de que não adianta mediar alguma coisa quando você percebe que uma das partes envolvidas não tem como aceitar qualquer coisa que não seja uma decisão. Isso acontece. Ou quando as partes estão intransigentes, inclusive a tentativa de qualquer forma consensual de solução. E a confidencialidade. Ora, é estritamente proibido que o mediador
faça uso de qualquer informação que ele teve acesso, seja a mediação extrajudicial, quer seja a mediação judicial, o mediador ele terá sempre que demonstrar, além de todos os princípios que aqui foram ditos, especialmente a confidencialidade. Em nenhum momento, de nenhuma maneira, ele poderá expor aquilo que as partes estão levando até ele. E muitas das vezes, este mesmo mediador está diante de questões que envolvem intimidade, honra e até mesmo direitos indisponíveis, que nós iremos abordar agora. Temos aqui a hipótese de previsão contratual de cláusula de mediação. Bom, nós vimos em arbitragem que muitas cláusulas contratuais são de arbitragem, mas existe cláusula contratual também de mediação, onde, existindo essa cláusula, as partes serão obrigadas a comparecerem o quê? A uma primeira reunião de mediação. Ainda que não se resolva, mas você será obrigado a comparecer sob pena, inclusive, de punição, por mesma cláusula, que poderá impor uma sanção penal em caso de não comparecimento a uma reunião para tentativa de mediação. Estamos falando, obviamente, de uma mediação que extrajudicial. Parágrafo 2º. Ninguém será obrigado a permanecer em procedimento de mediação. É o que nós já falamos aqui anteriormente. A mediação, ela não é obrigatória. Se você assumiu o compromisso, você vai. Se você não declinou daquela, vamos dizer assim, intimação judicial, que você vá. Você tem de responder por falta de lealdade processual, dos deveres das partes e dos procuradores, lá no Código de Processo Civil, no artigo 77 e seguinte. Mas, fique bem claro, que ainda que você esteja em procedimento de mediação, você não será obrigado a permanecer. A qualquer momento, você poderá se retirar deste procedimento e não acatando aquilo que estiver no desenvolvimento para uma tentativa de solução consensual de conflitos. Agora, vamos lá. O artigo 3º, ele é um pouco polêmico. Pode ser objeto de mediação o conflito que verse sobre direitos disponíveis, ok, ou sobre direitos indisponíveis que admitam transação. Olha só, diferentemente da lei de arbitragem, a lei de mediação permite que você utilize como objeto de mediação um conflito que verse sobre direitos indisponíveis. E aí? Pergunto a vocês, quem pode me sugerir um direito indisponível que seja passível de transação, de negociação? Vamos lá. Honra. Um direito indisponível, professor? Isso. Honra. É, a honra. Não. Vamos lá. Vou dar um exemplo clássico para vocês, que vem do direito das famílias. É óbvio que não pode ser objeto de mediação a renúncia de, por exemplo, pensão alimentícia de menor, representado pelo genitor. Isso aí não há que se falar. Mas, por exemplo, a visitação de um filho, guarda de um filho, é um direito indisponível? É. Ele é disponível? Não. Mas eu posso renunciar à guarda? Talvez não. Mas eu posso, mediante uma mediação, eu posso negociar regras de visitação? Posso. Eu posso também negociar, por exemplo, redução de valores de pensão alimentícia? Posso. Claro, lembrando que, se envolver menor, terá o quê? A intervenção necessária, obrigatória,
do parquê, do Ministério Público, para o quê? Através de um parecer, concordar ou não, até mesmo com o que for objeto de transação. Mas é passível. Ou seja, diferentemente da arbitragem, que não há que se falar em guarda, visitação, pensão alimentícia, aqui na lei de mediação se permite, por exemplo, que esse direito que é indisponível, você não pode dispor do mesmo, seja passível o quê? De transação mediante esta modalidade chamada mediação. Viram só como que a mediação é mais abrangente? Ela é mais amena, porque o mediador não tem esse poder decisório, porém é mais abrangente, que permite até alguns direitos indisponíveis serem objeto de transação. Bom, a mediação pode versar sobre todo o conflito ou parte dele. Bom, a Mara comentou agora há pouco sobre a questão de honra. Pode ser que o objeto da demanda seja uma questão material e uma questão moral. Na questão material, pode ser objeto de transação? Pode. Talvez a moral não. Então, não quer dizer que você não possa fazer uma mediação parcial do conflito e só prosseguir aquilo que você não pode dispor ou que você não quer resolver. Isso pode acontecer. E aqui no parágrafo 2º, para a gente finalizar, diz que o consenso das partes envolvendo direitos indisponíveis, mais transigíveis, como é o caso aqui da visitação que nós mencionamos, deve ser homologado em juízo, exigido que o Ministério Público seja ouvido. Ou seja, não quer dizer que o parecer do MP seja a decisão homologatória do magistrado. Pode ser que o juiz, inclusive, vá contra o parecer do MP. Mas precisa pelo menos o quê? A oitiva. Ou seja, esse é o nosso início, nosso momento ainda preambular da mediação. Uma forma de solução consensual de conflitos, onde um terceiro imparcial não tem o poder decisório, mas sim tem o dever de proporcionar meios a que essas partes envolvidas em um eventual conflito possam chegar a uma composição. De que forma? Instigando, sugerindo, mas jamais impondo, sempre respeitando a autonomia da vontade das partes, que vai sempre prevalecer. Quem vai decidir o conflito por mediação não é o mediador, são as próprias partes envolvidas. Enfim, voltando aqui rapidamente, você deve ter recebido, né? Já até responderam, inclusive. Eu passei uma perguntinha para vocês sobre a mediação, para que vocês assinalem dessas 4, qual seria, então, a opção errada. E depois desses primeiros momentos de audiomediação, eu vou dar, embora muitos já fizeram, só está com o dedo nervoso, nem aguardaram o desfecho da aula, vou dar aí 15 minutinhos para vocês, rapidamente, então, responderem essa pergunta. Depois eu volto, concluindo a aula, tirando as dúvidas, e depois aquela prometida conversa sobre o nosso... Enfim, vários daqui a pouco. Então, 15 minutinhos, já volto. Vamos lá, então. Sobre o Instituto da Mediação, vamos ver aí qual das alternativas abaixo é a alternativa incorreta, que está errada. Primeira, eu ver que tem um áudio aqui que está aberto, está atrapalhando. Pronto. Bom, primeira alternativa. A Lei 13.140, de 2015, dispõe sobre a possibilidade de autocomposição com a participação de um terceiro imparcial. Ou seja, é exatamente como funciona. As partes podem compor, desde que sejam através de um terceiro imparcial. Está correto. 2.
a mediação observará vários princípios, dentre eles, imparcialidade do mediador e confidencialidade. Perfeito. O próprio artigo 2º, né, ele traz lá esses princípios em seus incisos. 3. Poderão ser objeto de mediação direitos disponíveis, não sendo possível a mediação de direitos indisponíveis. Essa está errada. Por quê? Nós temos aqui, o próprio artigo 3º da lei, vou dar certinho, da lei 13.140 de 2015, que fala exatamente o contrário, que diz: pode ser objeto de mediação o conflito que verse sobre direitos disponíveis ou sobre direitos indisponíveis que admitam a transação. Então, a terceira opção está incorreta. A quarta opção: a mediação obriga o comparecimento em reunião inicial, no caso de existência de cláusula contratual de mediação. O parágrafo 1º do artigo 2º, ele fala exatamente isso. Ou seja, a opção incorreta seria a opção 3. E aqui, a grande maioria de vocês, 23, foram na resposta correta. Aliás, na incorreta. E 5, 8, 10 de vocês se equivocaram. Bom, alguma dúvida? Alguma ponderação, questionamento? Por favor. Ninguém quer se manifestar? Vocês estão aí? Senhor. Sim, professor. Positivo, professor. É tranquilo. Presente. Bom, Positivo, professor. vamos lá. Já sei que a notícia correu, tivemos uma reunião hoje à tarde aqui na Unirj, por volta de 3 horas até as 5, e saí dessa reunião já com autorização para o retorno das aulas presenciais. Então, obviamente, estamos na segunda-feira e, por cautela e para que não tenha nenhum prejuízo para vocês, as aulas retornarão de forma presencial na próxima segunda-feira. E sabendo que a turma de vocês, hoje é uma turma com aproximadamente, deixa eu ver aqui, temos aqui 94 alunos, exatamente, 94 alunos. É uma turma que vai demandar um espaço maior. Temos já no nosso bloco B, aquele primeiro prédio à esquerda, onde você já pode observar que salas foram preparadas, climatizadas, terão inclusive projetores à disposição, telas, está muito bem organizado, mas a turma de vocês é bem extensa. E nesse primeiro momento, inclusive, um pedido meu é que vocês tivessem aula no auditório, porque não temos ainda uma sala que comporte quase 100 alunos climatizada. A sala que comporta 94 alunos ainda será climatizada. Então, para que não tenhamos prejuízo de saúde, nós iremos utilizar, a partir de segunda-feira, o auditório da Unirj para a turma de vocês. Oi, Carmen, pois não? Boa noite, professor. O senhor tinha combinado com a gente que a galera da manhã voltaria para o período da manhã, assim, de retornar às aulas presenciais. Então, essa semana a gente já pode ir lá para poder fazer essa mudança, até porque não tenho nem essa necessidade de ter uma sala maior, porque
a maioria aqui é da manhã. Então, a gente já havia combinado isso, você já tinha falado isso em aula conosco, então acredito que essa palavra vai se manter, né? Carmen, o teu áudio está muito ruim, eu não consegui entender direito. Está falando da questão da aula de manhã? Olha, Desculpa, está conseguindo me entender agora? ainda está um pouco ruim, mas eu consigo entender. Vamos lá. Deixa eu tirar aqui do fone. Tá ouvindo? Ah, melhorou, agora sim. Oi, Carmen. Então, alô? Alô, irmã? Pode falar. Tínhamos combinado sobre a questão do retorno às aulas e o pessoal da manhã faria transferência. E acredito que não teria nem essa necessidade de ter uma sala maior, porque a maioria, pelo menos aqui, metade da turma é da parte da manhã. Então, podemos ir lá na faculdade essa semana para estar fazendo essa transferência? Acredito que essa palavra vai se cumprir, né? Porque foi o acordado conosco. Olha, Carmen, a informação que eu tive, e não foi ordem minha, eu não tenho como ter essa autonomia, é de que a turma da manhã permanecerá virtual. Entendi. Então, vai voltar às aulas presenciais. Quem quiser que seja presencial, continua à noite. Senão, estaremos na parte da manhã com o pessoal de São Paulo. Então, eu, sinceramente, eu ponderei muito para que retornasse também a turma da manhã, mas a decisão veio de São Paulo e eu apenas tomei ciência e vou cumprir exatamente o determinado. E como que vai ficar a questão do pessoal da manhã? Vai terminar a faculdade, então, virtual? Olha, Carmen, eu não sei te responder. Já, infelizmente... Porque, assim, é complicado, né? Porque nós temos um contrato com a instituição, fizemos a alteração, entendemos toda essa questão da pandemia, porém, existe uma responsabilidade, né? Então, assim, estão obrigando a gente a aceitar todas as decisões da faculdade. Não podemos argumentar em nada. Vai ser isso e pronto, acabou. Ou é isso, ou vocês vão para amanhã de modo virtual com o pessoal de São Paulo. Assim, estão deixando a gente de mãos atadas, né? Complicada a nossa situação. Aguardamos até agora, não tem mais a necessidade de continuar virtual, mas ou é à noite ou não é. Então, assim, fica difícil, né? E foi uma coisa que foi conversada com a gente, o senhor conversou com a gente, deixou todo mundo bem avisado que voltaríamos para amanhã assim que possível. E está nessa situação agora. Sim, mas infelizmente não depende de mim, cara. Se dependesse da minha vontade, voltaria realmente ao que era em 2020, no início do ano. As turmas pela manhã e turmas à noite, todo mundo presencial. Inclusive, não foi só o 9º período da manhã que vai continuar virtual. Temos também o 5º período da noite, que também será virtual. Enfim, o que eu posso falar para vocês é que veio a ordem de São Paulo e a gente está questionando desde o início do ano pelo retorno presencial e não nos permitiram que a turma da manhã voltasse presencial, apenas a da noite. E a partir de quando essas aulas voltam, então? Segunda-feira. Segunda-feira? Então. Isso. A única exceção que vai acontecer é a turma do 1º período, que já começa amanhã. Conversei com eles hoje, é uma turma pequena, e eles se propuseram já iniciar amanhã, até porque eles estavam tendo aula com professores de São Paulo. E essa turma do 1º período, nós conseguimos que ficasse presencial. E aí, então, amanhã já vai começar. Vocês, os outros 7 períodos, aí já vão para segunda-feira que vem. Ô, Isabelle, não. É, Plaza, porque assim, até então a gente contratou presencial pela manhã ali na Unirge. Não foi contratado módulo virtual, entendeu? A gente entende que houve a pandemia, etc., mas assim, não faz parte do nosso contrato. E se a gente está aqui agora na turma da noite, foi mediante a acordo de que voltariam presencial na manhã, entendeu? Muito complicado mesmo, porque assim, nem todo mundo tem carro, nem todo mundo mora em um lugar que transporte passa até tarde, e fica muito difícil. Desculpa. Fica muito difícil, entendeu? Muito complicado mesmo.
Porque vocês basicamente estão obrigando a gente a estudar com o pessoal que a gente não assinou contrato. Porque até então, entre aspas, né? Até então a gente assinou presencial na Unirj de Campo Grande, pela manhã. Sim, sim. Não, Isabelle, eu não tiro a razão de vocês, não. Eu estou passando para vocês que eu não tenho essa autonomia. A minha vontade era que voltasse exatamente quando começou a pandemia. Só que, infelizmente, foge da minha vontade. Oi, Milane, pode Tá, falar. e também o tempo todo aí lutando para voltar presencial. E nesse caso, ninguém vai falar nada, vai ficar por isso mesmo e acabou? É isso? Porque, assim, eu acredito que muita gente vai até desistir por causa disso, entendeu? E eu acho isso uma sacanagem, com todo respeito, porque a gente já está no final. Então, a gente passar por isso tudo, os alunos terem compreensão com a universidade e chegar agora a universidade não ter compreensão com o aluno é muito difícil, muito complicado. Não, eu entendo perfeitamente. Eu não discordo. Professor, o senhor falou que o senhor não é responsável. Quem é responsável para resolver isso? Porque a gente não. O senhor é o coordenador do nosso curso. Sim. Ninguém de São Paulo responde a gente. Se a gente for falar com a Barone, é porque ela só cumpre ordem. Todo mundo só cumpre ordem. Então, assim, a gente resolve com quem? Eu quero saber quem que a gente pode falar para resolver, porque somos 40 alunos da manhã praticamente, todo mundo nesse aguardo, não tem mais a desculpa da pandemia, não tem mais a questão de segurança pública, e a gente vai ter que aceitar isso de novo. Assim, não tem lógica, entendeu? Eu acredito que deva ter um contrato com os professores, tudo bem, mas, cara, agora então quer dizer que eu vou ser obrigada a ir para amanhã para entrar agora. A gente já iniciou o período, a gente já teve primeira avaliação, agora eu vou ter que me adaptar aos professores de lá de uma forma obrigada. Não tem lógica isso. Então, cara, eu, infelizmente, não tenho poder de decisão. Se vocês quiserem pleitear qualquer coisa, vocês devem endereçar a direção aqui da Unirj e a direção irá encaminhar para quem for competente em São Paulo, que é a reitoria geral da instituição. São eles que decidem, não somos nós, infelizmente. Complicado é que teve todo um alvoroço para voltar, alvoroço não, entre aspas, né, para voltar ao presencial, todo mundo podia fazer tudo para voltar ao presencial e dessa vez que um bagulho que foi combinado, foi acordado com a turma, ninguém pode fazer nada, a gente tem que simplesmente engolir e é isso aí, paciência. Bom, Isabel, eu não tenho como mudar isso. Minha vontade não era essa, mas eu estou só, infelizmente, passando para vocês a notícia. Entendi, muito obrigada. Então, assim, uma ideia minha para os alunos, eu até desculpa usar o seu horário de aula, Não, fica à mas vontade. aqueles que não estão satisfeitos, eu acho que tinham que se manifestar sim, a gente se unir, colocar o nome, matrícula, criar um texto, enviar para a faculdade, porque assim, a gente está sendo obrigado a fazer tudo o que eles querem o tempo todo. A mensalidade não diminui, não vai diminuir, entendeu? O fato de eu terminar a minha faculdade online, eu estou pagando quase R$600 para ficar olhando para a tela do telefone durante esse tempo todo, entendeu? Então, assim, é complicado demais. Eu estou assim, desculpe o termo, mas saco cheio. Toda hora é uma desculpa diferente. O senhor não tem que ficar ouvindo isso, mas assim, a gente vai falar com quem? Porque o senhor é a única pessoa que vem se manifestar para falar alguma coisa. Sim, então, sim. assim, o saco estourou já, foi embora. A paciência também. Não teria como a gente conversar com São Paulo? Porque, 40 alunos, todo mundo fica quieto. Todo mundo... até porque quando estava tendo um boato de que as aulas iam possível. voltar presenciais, mas a gente já estava se baseando nesse acordo que a gente tinha feito de voltar para amanhã. Se fosse o caso de saber de continuar remoto pela manhã ou ser forçado a ficar à noite, era mais fácil a gente não ter renovado esse período. Só que foi falado agora que se voltar para amanhã vai ser remoto, se ficar e só vai ser presencial à noite, depois que já fizemos as primeiras provas. E foi o que a Carmen falou. Se a gente for para amanhã, muda totalmente a metodologia. E mudar aleatoriamente assim, depois de ter começado, acaba prejudicando o nosso próprio desempenho também. Entendeu? Até porque a gente está acostumado com os professores, né? Há 4 anos praticamente com vocês, com os professores. A gente vai para São Paulo fazer o quê, né? Estar com os professores de São Paulo, a gente não vai saber. Principalmente agora, faltando o quê? Poucos meses para a gente terminar. Então, acho que a gente podia conversar com São Paulo. Tipo, pelo menos segurar essa turma, que está no finalzinho, né?
E foi até por isso que Professor, com licença. Oi, deixa Boa eu- noite, professor. Com licença. Rapidinho, que a Melane está com a mão levantada, não tem pão que já não falou. Melane, por favor. Você está escutando? Sim, estou escutando. Então, é mais porque assim, são 40 alunos que vão ter que ir para de manhã. E o problema não é nem de manhã se fosse presencial ou online. Seria porque a gente começou com os professores da universidade. E, tipo assim, eu sei que teve outros alunos que tiveram que ir para estudar com os professores Suzanos. Mas faltando tão pouco, né? Alguns meses para alguns, né? Para gente terminar. E, tipo assim, a gente conversar com a faculdade diretamente com eles. Tipo, pelo menos faz um online, um semi-online, um semi-presencial. Pra gente dividir isso, para não deixar esses 40 alunos, assim, do nada, vai para de manhã com os outros professores. A gente não conhece. É complicado. Entendeu? Também a questão da gente vai fazer aí, ó, muitos vão fazer OB, outros estão fazendo concurso. E do nada, a gente chegar aqui, N2 aí na porta, TCC aí na porta, a gente vai fazer como? Então é mais no sentido também de terminar com os para vocês também, né? Porque a gente já foi até tão longe, chega tão pertinho a gente terminar, sabe, com os professores é meio, né, realmente meio que irracional. Então, tipo, abrir uma exceção para esses alunos aí que tá terminando, falta pouco. É só pra gente terminar. Uma outra notícia, rapidinho. A Mariana, por favor, Mariana. Eu também não deixei ela falar. Boa noite, professor. A minha dúvida, no caso, seria assim, quem for para amanhã vai terminar a faculdade remota ou é só por enquanto, não é nada certo, ou se a gente permanecer à noite, a gente conclui presencial ou também não sabe? Olha, a questão... Desculpa, Mariana. A questão da turma da manhã, eu não posso falar uma coisa que eu não tenho autonomia. Eles me passaram que a turma da manhã não vai voltar presencial. Eu não sei se no próximo semestre irá voltar. O que eu posso dar como notícia a vocês também é que, por exemplo, a turma de vocês recebe as unidades de... Não, vocês recebem alunos de Santa Luzia na quinta e na sexta-feira. Esses 2 dias, obrigatoriamente, por nós estarmos recebendo alunos de São Paulo, nós teremos que fazer uma modalidade híbrida, que, confesso a vocês, que não é uma coisa muito fácil. Eu mesmo ponderei isso na reunião de hoje. Eu tenho facilidade em realizar uma aula híbrida, seja virtual e seja presencial, mas nem todos os professores têm essa habilidade. Então, o caso de vocês, quinta e sexta-feira, nós, de alguma forma, teremos que fazer, não sei se vai dar certo, porque não sei se todos os professores estão preparados para isso, porque tem alunos de Santa Luzia que vão estar conosco, à distância, mas vocês terão o presencial. Desculpa, professor, eu não entendi. Quinta e sexta vai acontecer o quê? Os alunos de noite vão estar na aula híbrida? Isso. Porque na quinta e na sexta, nós recebemos alunos da unidade da Uniesp de Santa Luzia, em São Paulo. Só quinta e sexta-feira. Então, desculpa, só para eu entender, a aula presencial vai ser de segunda a quarta. O restante vai ter presencial ou virtual. Isso, exatamente. Entendi. Obrigada. Plaza, quais são as disciplinas de quinta e sexta que são... Não, quinta, nossa turma só tem sucessões. Isso. Cláudia Blois. E sexta-feira é Direito Ambiental e Ética. Isso, perfeito. Aí a da Flammer também, Direito Ambiental também tem alunos lá dessa outra unidade? Não. Não, tem sim, desculpa, tem. Tem? Ah, tá, porque senão ia ser a salada também, né? Ia complicar mais ainda o meio de campo. Uma questão que ninguém ponderou aí, eu acho muito importante ressaltar, é a questão da comodidade dentro do auditório para que nós consigamos assistir a aula. Onde que a gente vai apoiar o caderno, a folha, seja lá o que for, para fazer a anotação? Não é ergonomicamente uma coisa inteligente, né? Não vai fazer bem a nossa saúde, a saúde do nosso corpo. A gente ficar lá se espremendo, né? E botando o caderno, ficando curvado, escrevendo.
Porque o correto, já que vai retornar presencial, é que haja todo aquele aparato e condições físicas para que nós sejamos recebidos. Não Luana, ser feito dessa forma. Luana, mas o auditório tem aqui. Levanta a cadeira. Tem o braço. Eu nunca notei, não. Tem sim. Tem? Nunca Ah, então tá tem. ótimo. Tem sim. Só a questão mesmo, assim, que eu estou extremamente frustrada, né? Não só eu, mas alguns outros colegas, foi a questão que a gente acreditou, teve boa fé, né? Questão da boa fé, de que quando o ensino retornasse presencialmente, que a nossa turma também seria restabelecida pela manhã, que faria um novo quadro de horário. Eu estou me sentindo extremamente lesada. Desculpa, com todo respeito, eu estou sentindo um nariz de palhaço bem dentro da minha cara, entendeu? Mas, de certo modo, eu também estou pensando, né? Pode ser até uma postura meio covarde. Eu acho que eu vou colocar como uma postura de quem está cansada de falar e de ter que chamar o bom senso ao óbvio, sabe? Porque a instituição, ela tá, como se diz, ligada basicamente em questões de economia, né? Porque o pessoal lá da manhã, né? Nossos colegas que eram da manhã, que permaneceram na manhã, vão ficar online, né? E nós à noite presencial. Então, eu acho que isso, dentro de uma mesma instituição, alunos que estão estudando no mesmo período, as mesmas matérias, ter essa disparidade de modalidade de ensino, eu acho que isso aí, sinceramente, e o contrato é o mesmo, né? O contrato de ensino é o mesmo. Eu acho que isso pode gerar até um problema futuramente para a faculdade responder acerca disso aí, né? Porque a postura ter sido intransigente, tá? Eu acho que está sendo muito intransigente e monocrática, né? Só determinam aquilo ali pra gente e a gente tem que aceitar, né? Eu vou pensar ainda o que eu vou fazer. Se eu vou vou para Suzano e lá para São Bernardo do Campo, se eu vou continuar à noite, eu vou tentar investigar para saber como é que está lá, né? Questão dos professores, como que é a cobrança de prova. Eu vou tentar investigar isso. E isso aí que vai se basear a minha decisão. E eu vou falar depois para meus colegas da manhã o que eu investiguei, consegui apurar, e dentro da minha perspectiva, o que eu acho melhor para mim, né? Mas eu acho que é muita falta de respeito conosco. Não está sendo levado em consideração a questão da segurança também, porque grande parte que estuda pela manhã, trabalha mora em locais onde o transporte público é uma vergonha. Não tem van, muito mal passa o ônibus, então isso não tem nada disso está sendo levado em consideração, entendeu? Mas eu já estou cansada, que eu já até falei com os colegas hoje, eu estou cansada de falar, cansada. E eu só vou fazer essa minha última pesquisa aí com os colegas que estão na manhã para saber como é que estão, como é que está sendo o ensino lá. De repente eu vá para amanhã estudando com outra instituição mesmo, porque eu acho isso um absurdo, eu acho cansativo demais estudar à noite, eu não gosto. Eu só fui para a noite, eu, como vários colegas, pela questão da familiaridade com os professores, né? A gente já conhecia vocês e tudo, gostava do método da maioria dos professores, mas agora a forma que está sendo imposto isso para a gente não está sendo legal, sabe? Eu estou muito decepcionada, eu estou me sentindo meio que lesada, sabe? Esse é o meu sentimento, eu fui lesada. Eu acreditei em algo que eu sei que não vou julgá-lo, né? Eu sei que pelo senhor haveria uma outra turma sim, até porque isso daria mais, os professores teriam mais alguma turma para lecionar, isso poderia ajudar financeiramente os outros professores, mas dessa forma que está sendo imposto, não está legal, não soou bem. Não é sério, eu não encaro isso como uma instituição, uma postura de uma instituição séria. Não tá legal, não. Era só isso que eu tinha para falar, professor. Desculpa me alongar. Não, eu entendo cada desabafo de vocês, não tiro a razão. E por mim, de fato, nós teríamos de volta
aquela turma da manhã, como vocês já tinham desde o início da graduação de vocês, mas, infelizmente, eu não tenho esse poder. Quisera eu ter esse poder, e certamente não seria da forma como está sendo feito. Mas a minha função, ainda que a minha revelia, é de passar para vocês a informação e tentar amenizar o máximo possível qualquer dano que vocês venham a ter. Oi, Márcio, pois não? Boa noite, professor. Boa noite, colegas. Professor, se me permite falar com a Luana por aqui? Fica à vontade, claro. Porque está se falando de 41 alunos, colega Luana. 41 alunos, outra instituição aqui em Campo Grande vão receber vocês muito bem. Com certeza vão conceder até um bom abatimento. Não tive retorno. Olha, no nono período eu acho meio difícil isso acontecer. É muito difícil. Vão querer atrasar a gente, vai haver disciplina que não vão aceitar. Infelizmente, eu acho que a esse ponto que a gente chegou, no fim, acho que ninguém vai querer nos receber. Entendeu? Não é viável economicamente para uma outra instituição nos receber. Entende? Muito complicada a nossa situação. Bom, você é uma excelente mediadora. Temos um excelente professor que está nos ministrando. Fora a qualidade das aulas, né? Ninguém está falando. Eu sei que o corpo docente é muito qualificado, mas assim, vai dar mais de 100 e poucos alunos dentro de uma sala de aula. Ninguém está pensando nisso também, não. Na verdade, Isabel, são 94. Quanto a isso, eu já tive aqui turmas com 120 alunos. Isso é normal. Não é nada incomum, não. Enfim, mega difícil, né, Plaza? Mega difícil. Sim. Deixa eu ver que tem E o TCC, Mariana perguntando aqui. Professor, porque no caso a gente já tem orientador. Se trocasse para a turma da manhã, como ficaria? Bom, o TCC, a turma da manhã, também está fazendo conosco. Eles não fazem com São Paulo, não, eles fazem conosco. Não mudaria nada. Mas a apresentação deles vai ser presencial também? Também. Mesma coisa, mesma regra. Assim como os alunos de Santa Luzia, que estão conosco na quinta e na sexta, o TCC deles também é com a unidade de Santa Luzia. Não é conosco, não. Vem cá, alunos de Santa Luzia, eles só fazem 2 matérias com a unidade? Salvo engano, 3. Não era mais fácil abrir uma turma especial para eles do que fazer esse tipo de coisa? Aí, que eu te falei, eu não sei nem como foi e nem qual a necessidade que eles fizeram isso. Aí já não compete a gente. Entendi, obrigada. Oi, Robson. Boa noite, professor. Boa noite a todos e a todas. A minha única ponderação, se o senhor me permite, é em relação ao prazo da apresentação do TCC. Tá bom? Pertinente horário, da minha parte não tem muito o que falar. Inclusive, eu já estou acertando alguns detalhes lá no trabalho, por causa do horário, né? Porque por causa da pandemia, eu tive que ser manejado por um outro horário. E, enfim, voltando a presencial, eu vou ter que me enquadrar nesse contexto. A minha única ponderação nesse contexto é pertinente à apresentação do TCC. Sendo possível, se for possível, se eu deixar isso consignado, eu acho de extrema importância, até porque eu confesso ao senhor que, assim, no decorrer do processo metodológico e tal,
Eu confesso ao senhor que, particularmente, eu não vou responder pelos demais, eu tive uma certa dificuldade, tá, do contexto metodológico e tal, todo aquele projeto de pesquisa, enfim. E dentro dessa possibilidade, desse contexto, se haveria possibilidade de prorrogar essa apresentação, uma vez que ela já está estabelecida, mas, se possível, né, possa ser que outros colegas se manifestem nesse contexto, mas que houvesse uma outra data posterior ao que foi já firmado, que me parece que vai ser em junho, 13, 14 ou 15, ou 14, 15, 16 de junho. Se haveria possibilidade, que aí a gente ganharia mais tempo, entendeu? Nessa situação que eu estou colocando. Tá bom? Para o senhor apreciar aí a matéria, se houver possibilidade, eu vou deixar consignado para posteriormente, de repente, dentro de um planejamento ou um remanejamento, prorrogar essa data. Existe essa possibilidade? A questão da data do TCC já foi algo deliberado pela professora regente da disciplina com a própria instituição. Assim, eu não posso alterar isso, mas é claro que eu posso, e não tem problema nenhum quanto a isso, de ponderar caso veja que, de fato, existem problemas entre vocês aí que possa trazer um prejuízo acadêmico na questão da defesa do próprio trabalho de vocês. Isso, obviamente, não me custa nada, mas, assim, a princípio, eu não posso afirmar que será mudada essa data, mas nada me impede de tentar ponderar com a professora do conteúdo. Só uma última pergunta aqui. Excelente, professor. Obrigado aí pela gentileza. Nada, obrigado, professor. Para os alunos que querem passar, não, vão ter que talvez ir para de manhã, como fica a questão da prova? Já que a gente vai fazer presencial, né, presencial não, online, com os outros professores, e aí uma vez ficou dito que a gente faria as provas, se continuasse no modo online, né, presenciais na faculdade, mas só que a gente estudando com o pessoal de São Paulo, como é que fica? O pessoal do Rio. Aí vai depender da questão de cada professor da disciplina de lá. Assim, eu não sou coordenador da unidade de São Paulo, então não tem como responder isso. Aqui no Rio, a questão provas presenciais, mas lá em São Paulo, aí a unidade tem sua própria autonomia na questão de aplicação de provas. Porque assim, a gente vai meio que estudar com eles, né? Aí como é que não tem como pra lá fazer prova? Não, claro. A gente, receberia a prova aí, faria aí, né? E a instituição online, né? Eu não sei, só porque a gente tinha essa dúvida mesmo, pra gente tirar, pra gente poder já saber mais ou menos. Eu iria pra ir fazer a prova, né? Entregaria e eles mandariam pra lá, ou seria online, porque a gente não sabe, né? Isso aí eu confesso que eu não sei te responder. Aí vai depender do que eles vão decidir lá. Se for o caso, presencial, eles enviariam para cá e nós aplicaríamos. Sim, tá bom, obrigado. E aí também já seria um pouco demais, né, professor? Com todo respeito. Já vão, no caso, forçar, né, a gente a estudar online, no caso do pessoal que vai ter que voltar para a parte da manhã, devido aos compromissos pessoais que as pessoas têm. Aí eles forçarem a gente também a ter a prova presencial, sendo que o ensino está sendo online, já seria sacanagem demais também, né? Aí já compete a unidade lá de Suzano. Não tem jeito. Professor, boa noite. Nenhum responsável daqui do Rio participou de alguma reunião em São Paulo que fosse decidido isso? Eles decidiram e pronto? Sim, a nossa diretora, Lúcia Baroni, participou da reunião, mas quem decidiu foram eles. E posso afirmar a vocês que ela ponderou e muito pelo retorno de todas as turmas presenciais. Isso eu posso afirmar. Que sinuca de bico que o senhor entrou, hein, professor? Meu Deus do céu, hein? Meu Deus do céu. Sempre o senhor que tem que ficar entrando aí para ficar tomando madeirada. Não é possível, cara. Faz parte. Eu sei que faz parte, infelizmente. O limite que eu vou, vocês talvez nem saibam, mas certamente eu me aborreço muito, vocês não têm noção. Porque professor, nada que falaram aqui, talvez eu não concorde,
mas eu, como empregado, eu tenho que receber ordens e chega um ponto que não adianta mais eu brigar. E eu tenho, não que recuar, que eu não recuo, mas eu tenho que aceitar uma imposição. Enfim, faz parte. Mas, enfim, meus amigos, mais alguma coisa que eu possa responder, que eu possa escutar algum desabafo? Estou aqui com o maior coração aberto. Plaza, Professor. boa noite, é a Sara. Oi, Sara. Desculpa, acho que eu atrapalhei alguém aí. Eu entrei atrasada, eu não sei se o senhor já falou sobre isso. Eu estava no trânsito também, estou um pouco confusa as informações chegando, né? A princípio, voltaria presencial de segunda a quarta, quinta e sexta seria online, porque tem o pessoal de São Paulo, é isso? Não. Quinta e sexta, Sara, será presencial e virtual os alunos. Ao mesmo tempo, vai botar um telefone lá na sala e quem estiver dando aula vai transmitir online para quem é de São Paulo. É por aí. Exatamente. Que loucura. Outra coisa, está faltando praticamente 2 meses, menos de 2 meses para poder encerrar o período. Não seria mais lógico, sem querer ofender a organização, a administração, nada disso, mas não seria mais lógico pelo menos terminar esse período, o 9º, do jeito que está, e iniciar o próximo presencial, já que precisa se voltar o presencial, assim, nesse desespero todo, porque realmente é surreal. Iniciar de forma organizada, né? De uma forma... porque, tipo assim, segunda-feira começa. Peraí, cara, é muito complicado mudar a vida assim de uma hora para outra. Eu sei que a gente assinou um contrato, que a gente, né, tá pagando a faculdade, tudo direitinho, mas impor isso dessa maneira não tá legal. Eu sei que você não está transmitindo a mensagem, pode ser que nem seja a pessoa responsável por isso, mas assim, não tá legal isso. Tem como marcar uma reunião para tentar resolver, falar com a Baroni, tentar chegar a mensagem de São Paulo? Não sei. Porque não tem, acho que, na minha opinião, não tem lógica, faltando 1 mês e meio para terminar o período, voltar agora. Eu estou tentando achar o lado racional disso. Até porque a gente vai ter menos de uma semana para decidir, e isso tudo gerou uma dúvida enorme em questão de vai mudar de prova, turno, de tudo, que a gente ainda não sabe como que vai ficar. O pessoal da manhã, que foi pro turno da noite, teve gente que ficou um tempão para conseguir colocar o nome da grade, entendeu? Eles até conseguir fazer transferência. Cara, vai ficar muito confuso isso. Vai prejudicar metade da turma. No caso, o pessoal que vai querer trocar, entendeu? É muito complicado. Chegar e impor desta maneira é muito complicado. Bom, minha opinião, acredito que da maioria também, né? Bom, assim, eu não tenho como mudar o que está em andamento. Minha função aqui era só mesmo de passar para vocês. Eu entendo aí qualquer insatisfação, mas vamos tentar amenizar aí o máximo possível e terminar esse semestre de forma presencial, que já deveria ter começado dessa forma, meu ponto de vista. Para mim, era para ter desde fevereiro já iniciado presencial, não tinha motivo para não fazê-lo, mas enfim, começamos e agora chegamos numa situação de que deveria voltar. E por uma outra lógica também, eu entendo vocês, mas, por exemplo, muitas turmas estão pressionando, por quê? Porque acharam que iriam voltar presencial já no início do ano. E talvez, se terminar o semestre ainda virtual, não acreditem que o próximo semestre será presencial. Então, existem alguns aspectos, eu entendo vocês, mas também nós sofremos muita pressão de muitos alunos, inclusive uma grande parte ameaçando sair, porque não queria mais o virtual, para voltar ao presencial. E estamos aí no meio do semestre, na verdade. Passamos da metade, primeira avaliação, temos a segunda, a terceira prova ainda, e espero que a gente consiga, e ninguém será prejudicado, em que pese, caso queiram mudar de turma, ainda que demore a sair o nome, nenhum de vocês foi prejudicado no semestre passado. Teve aluno no semestre passado que mudou de turma no final do semestre e teve as notas lançadas, até com professores diferentes. Quanto a isso, aí já é minha função acadêmica. Aí realmente eu coloco a mão e faço. Isso aí nenhum de vocês será prejudicado, eu posso afirmar. O que não compete a mim, infelizmente, eu não posso prometer. Professor, Pode falar, que começou a falar, que eu espero acabar.
Tá. Então, obrigada, Luana. Então, não adianta nada a gente tentar marcar uma reunião com a Barone, porque já está decidido, né? Olha, Esther, eu não posso falar para vocês que não adianta. Eu não posso jamais impedir que vocês pleiteiem alguma coisa. Por favor, não farei isso jamais. Boa noite, pessoal. É Mara que está falando. Oi, Mara. Eu sou aluna do curso da noite. Nunca estudei de manhã. Talvez até esteja me envolvendo, né? Eu não sei, mas eu gostaria de dar a minha opinião. Essa questão da pandemia, no meu entendimento, ela só veio agravar uma crise econômica que o nosso país já vinha atravessando. A Uniesp, ela é um conglomerado, vamos dizer assim, né? É um grupo que administra instituições educacionais no Brasil inteiro. E eu penso que essas situações aí de aglutinação de turmas, compressão de horário, aglutinando até, inclusive, turmas de estados diferentes, seja uma medida, digamos, de sustentação do próprio sistema, da própria organização. Entendeu? Então, por isso eu penso que também fica muito difícil a nossa diretora, Lúcia Baroni, conseguir fazer com que haja uma mudança qualquer, porque isso deve ter sido estudado por eles em termos de Brasil, de adequações no Brasil, para que a organização não quebrasse. É uma situação bastante delicada, porque também não acho justo que os colegas sejam prejudicados, mas pensando nessa amplitude macro, não deve ser muito fácil também para a Uniesp administrar tudo isso no Brasil inteiro, não. Nós vivemos momentos delicados e continuamos a vivê-los, né? Mara, eu não sei como explicar qual foi o critério, qual não foi. A questão é que temos aqui uma determinação, estamos cumprindo. Professor? A gestão não é no Rio. A gestão maior é em São Paulo. Eu penso que eu acho que, sinceramente, eles tentaram fazer o melhor que eles podiam, para que a empresa não viesse a quebrar e para que os alunos não ficassem também soltos e perdidos, sem pai, sem mãe, vamos dizer assim. Eu não sei, mas eu penso que não vai ser muito fácil conseguir uma mudança nesse sentido, não. Seria importante, né, atender os colegas, porque são 40 alunos. E também concordo com a Luana quando ela diz que reiniciar em outra unidade não faz sentido nenhum, porque a organização curricular vai mudar, isso vai dar um problemão, provavelmente vai estender mais ainda um curso que já está durando 5 anos. Eu não vejo que essa seja a solução, não. É complicado, Mara, sabe? A minha vontade não era essa, minha vontade sempre foi de que retornasse a turma da manhã, mas, infelizmente, eu não tenho esse poder decisório. Quem achar que eu tenho esse poder, desculpa, eu não tenho. E quando lá atrás nós fizemos aquela reunião onde vocês se recusaram, por exemplo, a estudar com Suzano, o pessoal da manhã, e nós demos a opção de voltar para a noite, claro, de transferir para a noite, claro que a gente pensava que quando normalizasse a questão da pandemia, a gente poderia ter de volta a turma. Mas, enfim, infelizmente eu não posso dar ordens onde eu não tenho esse poder.
que eu pude fazer naquela época foi transferir vocês para a turma da noite. Isso eu consegui fazer. Mas, infelizmente, agora eu não consigo trazer-os para a turma da manhã e dar de novo o ensino presencial. Pelo menos, nesse momento, eu não tive essa autorização, embora pedi por isso. E pedi muito. Não só por vocês, como a turma do 5º período também, que eu queria que retornasse para nós. Mas, enfim, vida que segue. Professor, licença. O senhor acabou até de dizer uma coisa que eu até comentei com os alunos, que o senhor fez de tudo para trazer a gente para a noite e tudo mais, porque o nosso contrato era para amanhã, tínhamos um desconto de metade da mensalidade para poder estudar de manhã e houve essa transferência para a noite. Porém, com a promessa de que quando voltasse às aulas presenciais, estaríamos voltando para amanhã. Isso ficou bem claro para todo mundo em sala. Entendeu? Eu acho que é essa a indignação de todos agora, porque foi nos dado uma palavra, uma posição, tanto da instituição, e agora a gente não tem mais isso. A gente entende a sua boa vontade de tentar resolver tudo, mas assim como o senhor deve estar frustrado por não ter conseguido resolver essa questão, imagina para a gente que foi nos dado uma promessa, uma palavra, olha, você vai para a noite, você vai estudar online, você vai estudar com a turma de São Paulo, você vai fazer isso, aquilo, mas fica tranquilo, que quando voltar presencial, todo mundo volta para amanhã. E agora a gente não pode. Sim, entendeu? Concordo com você. Concordo. Então, assim, é frustrante. Entendeu? A frustração de vocês também é minha, faz parte. Eu também não gostei de ouvir isso. Eu não gostei de ouvir. Professor, que a turma de vocês iria ter que escolher entre ficar à noite presencial ou então de manhã com a unidade de São Paulo. Certamente, Carmen, eu não gostei do que eu ouvi, só que eu não tenho o que fazer. Vou fazer o quê? Eu vou falar que eu vou pegar na marra e criar na turma da manhã? Infelizmente não posso. Se eu pudesse, professor, eu teria feito. Com licença. Uma outra questão que eu notei também, esses dias atrás, houve uma diferença lá na grade de disciplinas. Como essa questão é acadêmica, né, uma questão de conteúdo, o senhor tem ingerência, né? Quando, bem lá no início do nosso do período, né, não havia a disciplina do TCC. Aí notei, agora que eu estou olhando as matérias, né, vendo as notas do lançamento, verifiquei que a disciplina está lá, professor. E a gente não tem nenhuma aula num período regular da disciplina. Isso não seria uma falha de prestação de serviço? Porque nós estamos sendo cobrados por algo, porque se essa disciplina ela não está dentro da grade formalmente, ela não deveria estar lá no nosso quadro de notas lá, né? Já que é uma resolução acadêmica, a instituição ela defende que nós façamos a defesa do trabalho, que tem aquela questão toda da regra, né? Vocês já explicaram tudo para a gente. Só que não tem um horário regular da turma. Olha que loucura isso, professor. Eu fiquei hoje vendo, que eu já tinha visto no início, hoje eu olhei, aí fui ver, até passei para o pessoal, nota de direito ambiental lá lançada no sistema. Aí me deparei lá com a turma, a nota lá do TCC, e a gente nem a disciplina tem. Olha isso. Isso para mim é uma evidente uma falha, pô, de prestação de serviço. Isso aí, para mim, dentro da minha concepção, eu achei isso absurdo. E eu ia conversar isso com a FAME presencialmente. Mas já quando a gente está falando aí, está meio que lavando a roupa suja hoje, e o senhor é o coordenador, eu também acho importante pontuar isso ao senhor e também para falar com os colegas, que os colegas têm colega aí que não devem nem se atentado a esse detalhe aí. E foi algo que eu vi hoje. Entendeu? Olha, Ana, a questão do TCC, eu, embora coordenador, eu não tenho ingerência de mudar um conteúdo que a Uniesp alterou. A minha obrigação como coordenador é exatamente fazer com que tudo aquele conteúdo programático que é alterado mediante as grades curriculares seja oferecido. E isso eu fiz. Agora, quanto à questão da mudança, de tirar o TCC de sala de aula para colocar como atividade extra, aí, infelizmente, eu não tenho como fazer isso. Vocês acham que o coordenador tem poder? Não tem. Não tem. O
O coordenador nada mais, ele cumpre ordens acadêmicas e auxilia os professores. Eles acham que o coordenador pode alterar TCC, pode alterar conteúdo, pode alterar turma, pode alterar... Eu não posso fazer isso, infelizmente. Olha, professor, eu espero de coração que nenhum colega fique reprovado nessa disciplina. Porque eu vou tentar fazer meu melhor, como sempre, eu tento me dedicar dentro do meu possível, também tenho meus problemas e tento me dedicar de uma maneira geral, fazer o melhor que eu posso em tudo, mas eu acho que a questão da cobrança ela vai ter que ser muito relativizada em relação a essa disciplina aí. Ela vai ter que ser muito relativizada, porque a gente não está tendo conteúdo da maneira adequada para que seja cobrado como disciplina. Entendeu? Tomara que ninguém seja reprovado. Estou em oração. Bom, aí é uma questão pedagógica. Só para concluir o que a Luana está dizendo, desculpa, professor, te cortar. Mas sabe o que vai acontecer? São Paulo já está ficando acostumado do pessoal aqui do Rio ficar dando jeito. Porque o senhor dá um jeito de... não, vou montar um dia para poder dar essa aula para vocês. Aí a Flâmia, você e a Flâmia se juntaram, perdemos 4 tempos de aula de outra disciplina para ter aula de TCC. Então, agora, como voltou para a grade, eles não vão dar um jeito de arrumar um dia para a gente ter aula. Eles vão deixar que vocês deem um jeito de dar aula para a gente, entendeu? Mesmo que a gente perca tempo de aula de outra matéria, porque eles já estão acostumados com a direção daqui do Rio, fica dando jeitinho, entendeu? Para a gente não ser prejudicado. Então, para que eles vão se dar jeito por lá? Entendeu? Então, mesmo que tenha voltado para a grade, eles vão deixar na mão de vocês. Aí, vocês, como querem agir de boa fé, né, de boa vontade, querendo nos ajudar, vão lá se dedicar, vão tirar um dia, um sábado, dar aula para lecionar para a gente não ser prejudicado. Mas isso já dá para ver, gente. A gente está estudando a má fé deles, entendeu? Conosco. É fato, tá mais ridículo do que isso daí, não tem como, gente. Eles já estão, tipo assim, não tem problema não, deixa que o pessoal lá do Rio se vira, aí vai professor, tira a aula, bota a aula, e assim vai. Então, para eles está tudo bem. Entendeu? A gente está pagando, vocês se desdobrando. E é isso, gente. Não vai... Eles só vão continuar fazendo isso com vocês, professores. Eu vou ser sincera, para mim, a Barone tinha que estar aqui na aula falando com a gente, porque, como ela é diretora, infelizmente, vai ter que ouvir também. Mas e aí? Não tem uma pessoa de São Paulo aqui para poder ficar ouvindo tudo isso com a gente também? Ai, gente. Deus, gente, que isso? Bom, cara, eu só espero que, de fato, o discurso que você fez agora seja verdadeiro com os demais colegas. Porque, de fato, a gente tem feito mais do que o nosso trabalho para tentar amenizar danos para os alunos. Uma prova disso é a questão da aula presencial para o TCC, já tem uma outra aula em vista, e vou mais além com vocês. No segundo semestre, vocês vão fazer o ENAD, mais precisamente no dia 27 de novembro, agora 2022, que é o Exame Nacional, né? E a turma de vocês fará o ENAD. E já pensando nisso, e indo a favor desse teu discurso, que bom que vocês reconhecem, pelo menos alguns reconhecem o nosso esforço, que a maioria acha que a gente tem obrigação de fazer uma coisa e está fazendo de má vontade, ou prometi uma coisa e não cumpri, e eu fico extremamente chateado com isso, que eu faço muito mais do que eu deveria. Vou dar um recado a vocês importante, que eu queria até, antes mesmo de iniciar o segundo semestre, ter uma reunião com vocês. O projeto ENAD. Vou passar adiante uma para vocês. O projeto ENAD é que vamos fazer aulas com vocês aos sábados. Eu até separei alguns temas aqui importantes. Deixa eu ler para vocês aqui. Para que a gente faça como se fosse um preparatório para essa prova, o ENAD. E aí, fazer uma pesquisa e até, de certa forma, um exercício de achismo. O que eu separei aqui para falar com vocês? Mas eu quero fazer uma reunião presencial com vocês para tratar desses temas do ENAD. Por exemplo, o que nós poderíamos ter no ENAD? O último ENAD de Direito foi em 2018, se não me engano. E caíram questões muito atuais da época, como questão de gênero,
questão de paridade, cotas. Eu separei uns temas aqui, quero passar para vocês, e até pedir sugestões. Por exemplo, direitos humanos, guerra, refugiados, talvez caia. Por exemplo, direito digital, lei geral de proteção de dados, bitcoins, certamente vai cair. As inovações no direito das famílias e, claro, pandemia, efeitos da pandemia nas relações de consumo, nas relações de trabalho, nas relações, inclusive, das famílias, os efeitos também da pandemia na seara do direito e processo penal. Então, isso, o que nós faremos com vocês? Aos sábados, a partir do dia 20 de agosto, vamos fazer aí um cronograma, aulas aos sábados, mais ou menos de 9 a meio-dia, que a gente possa trabalhar com vocês alguns temas e também atualizando de disciplinas que vão ser cobradas. Ou seja, é mais ou menos o que a gente tenta fazer, fora do nosso horário, sem receber por isso, tá? Sem receber por isso, mas fazendo com o coração. Que o nosso compromisso, eu falo aqui como professor, eu estou coordenador. Digo a vocês, é o pior cargo do mundo. As pessoas acham que a gente tem poder, não tem. E que tudo a gente pode resolver. A gente não consegue resolver quase nada. Mas posso afirmar uma coisa. Tudo que foi no meu alcance foi resolvido. E mais do que resolvido, eu tentei amenizar muita questão que vocês nem tenham noção. Então, só peço um pouquinho de respeito e que vocês entendam o meu trabalho. Porque é muito fácil me julgar como professor. Agora, me julgar como coordenador parece estar muito mais fácil para vocês. Então, vamos ter um pouquinho de respeito com quem está aqui trabalhando e o tempo todo não está pensando no próprio umbigo. Que para mim era muito mais fácil mandar um comunicado e não ficar escutando vocês aqui. E escuto com o maior prazer. E me escuto e solidarizo. A dor de vocês de hoje ter uma notícia de que a turma da manhã não terá presencial, não tenho dúvida disso. Essa dor também é minha. Mas, por favor, estou aqui para... A gente, é assim, eu vou falar por mim, não vou falar nem em nome da turma. Eu entendo a sua chateação, mas o que acontece? Em todo esse período aí que ficamos afastados, infelizmente, eles sempre colocaram o senhor como um porta-voz, entendeu? Não tivemos aqui uma outra pessoa para nos dar nenhuma comunicação. A diretora podia estar aqui, entendeu? Aí eu tenho que pegar, assistir uma live no Instagram para ouvir ela falar. Ela podia muito bem pegar aqui, entrar na aula e ficar ouvindo tudo que o senhor está ouvindo. Mas é mais fácil eles pegarem uma pessoa. Todos os professores que tivemos aqui no período da pandemia, toda vez que perguntávamos alguma coisa para esclarecer, não, vai ser passado a vocês. O Plaza vai passar para vocês. Então, bem ou mal, o senhor sempre ficou responsável por nos passar informação e, bem ou mal, como fazer promessas de que voltaria ou não. Então, assim, não é a questão de estar punindo o senhor, muito menos julgando, mas, assim, ouvimos do senhor. Não tem como eu falar assim, eu ouvi da Flâmia, eu ouvi do... Não, eles colocaram essa responsabilidade no senhor erradamente, entendeu? Tinha que ter uma pessoa para isso. Mas ficou mais fácil para eles e, infelizmente, o senhor está aí chateado, assim como toda a turma. Mas não que deixamos de compreender tudo que o senhor fez pela turma, não vou nem falar pela turma, tudo que fez por mim, toda a atenção, toda a preocupação, toda a gentileza, entendeu? É visível o seu esforço, não estou diminuindo isso, entendeu? Mas eu também compreendo que foi feito isso. Colocaram essa responsabilidade, entendeu? E toda vez que alguém precisa resolver alguma coisa, é com Plaza. A matéria nem é sua, mas você tem que resolver. Você tem que dar a notícia ruim. Então, assim, a gente ouviu tudo do senhor. Então, acaba que, no final de tudo, a gente vai cobrar do senhor. É fato. Erradamente, entendeu? Porque, assim, eu vou ser sincera, sexta-feira eu vou chegar cedo lá na faculdade, se alguém for também, o pessoal está colocando um grupo aqui que vai. E vou ter o prazer de falar tudo de novo para a pessoa que tem que me ouvir. Porque alguém tem que ouvir, entendeu? Assim, é muito esforço. Não é justo com o senhor e também não é justo com a gente. Mas, assim, eu entendo a sua chateação, mas tenho certeza que o senhor também entende a nossa. Infelizmente, foi passado um papel para o senhor e o senhor tentou fazer da melhor forma, entendeu? E fez. Ninguém está dizendo que o senhor não fez sim. Porém, é assim, é difícil, né?
Sim, cara, eu não tenho problema em colocar a cara, pelo contrário. Nunca me faltou coragem para tentar resolver problemas, mas às vezes me falta poder. E repito com vocês, a tristeza de vocês é a minha. Eu poderia muito bem estar me esquivando, estar aqui me recusando e apenas ser sintético e declarar, mas não, eu estou aqui me solidarizando. Mas eu também não posso deixar de demonstrar que, de certa forma, eu estou recebendo pedradas de algo que eu não fiz. Então, assim, eu sou um ser humano. Na medida que eu luto por vocês, e luto mesmo, como eu acabei de falar aqui, ó, eu estou com um projeto onde eu vou fazer várias aulas, e digo aulas, no mínimo 8 sábados, gratuitas, onde ninguém receberá nada, perderemos final de semana. E o que eu ganho com isso? Muito mais do que vocês imaginam. Eu ganho porque eu estou exercendo o meu propósito, que é de lecionar, é de oferecer a vocês uma orientação, um caminho, e é isso que vai me orgulhar lá na frente. Quando eu ver vocês indo bem no ENAD, quando eu ver vocês passando no exame da ordem, passando em concurso público, essa é a nossa intenção. Mas, infelizmente, a gente fica engessado. E como vocês estão se sentindo hoje, se vocês estão tristes, olha, eu estou mais frustrado do que vocês imaginam. Porque, concordo com você, cara, bota o Rodrigo de frente. Por quê? Porque o Rodrigo tem coragem, o Rodrigo conversa, o Rodrigo escuta, ele vai ouvir besteira e vai conseguir conduzir. Essa é a realidade. Mas eu estou acostumado. Eu não tenho problema quanto a isso. Eu prefiro pecar por excesso do que pela omissão. E quando eu digo a vocês, olha, não consegui, eu estou aqui também pedindo desculpa. Olha, tentei muito que vocês fossem para a noite, que vocês ficassem período online com os professores aqui da casa, que vocês gostam, que vocês têm essa empatia, e queria trazer vocês de volta para a turma da manhã. Eu falei, acho que sim, mas não foi por minha vontade. Foi porque a mesma promessa que eu fiz pessoas me fazerem para levar vocês à noite, essa promessa foi esquecida. E quando eu ponderei pelo retorno natural da turma da manhã, eu vi que a ordem estava dada e a decisão tinha sido tomada. E eu estou aqui agora apanhando porque nem sabe que vocês existem. Essa é a realidade. Professor, mais uma vez, deixa eu me colocar, de repente, me desculpa se eu fui em algum momento da minha fala grosseira com o senhor, ou que se o senhor se sentiu desrespeitado, tá? Eu só falei aquilo que eu estava sentindo, mas de forma alguma eu iria desrespeitá-lo e ser grosseira com o senhor, justamente porque o senhor foi o único, né, que levantou uma bandeira por nós alunos aqui na instituição, contra os demais, a maioria do corpo docente queria ver mais o que o circo pegasse fogo, diretoria trocou nesse meio caminho, entendeu? Então, assim, de qualquer forma, se alguma fala minha soou como um desrespeito, já venho lhe pedir desculpas, tá? Essa não foi a minha intenção. A minha intenção foi falar a respeito da indignação que eu estava sentindo, tá? Basicamente era isso. Tenha uma boa noite, tá? Bom descanso para o senhor. Eu já vou me ausentar. Professor, apenas para bem, rapidinho. eu entendo perfeitamente cada palavra de vocês. Não existe nada pessoal aqui, não, por favor. Ô, Plaza, sou Tem uma eu de novo, relação Sara. institucional. O pessoal da gente é completamente diferente, por favor. Eu estou nessa função. E não é uma função eterna. Como professor, espero que seja. Mas como coordenador, desculpa. É uma questão muito transitória. Só rapidinho, se possível, abusando um pouquinho mais da sua gentileza, Claro, que o senhor talvez é o nosso melhor professor e o nosso melhor coordenador. Não, ele tá indignado, não é com o senhor, não, pelo amor de Deus. E a gente Coitada, apanhou, coitado. agora a gente... É porque a gente vai ter que correr atrás, né? Tudo que o senhor fez, já foi feito. O senhor acho que foi até mais. Eu sei disso porque com outro coordenador, que a gente não vai citar nomes, falava e acabou, deixava por isso mesmo, você que tinha que dar um jeito, né? E assim, a gente gostaria apenas que o senhor pudesse avisar a Barone, porque sexta-feira nós temos que ir para auditório, né, por causa da palestra do NPJ,
E se a gente poderia, alguns alunos estão querendo ir realmente conversar com a diretora para a gente achar um meio termo, fazer, né, uma mediação, já que já está na aula, né, no finalzinho, para poder, tipo, marcar um horário, que ela também possa, porque eu sei que ela também é muito ocupada, né? Então, tipo, se durante essa semana, pela uma sexta-feira, disponibilizar para alguns alunos que estão querendo realmente ir conversar com ela, a gente tentar achar essa conversa. Claro que a gente não vai botar culpa nela, porque a gente sabe que ela também chegou agora e segura uma peteca muito grande e tá fazendo, tipo assim, o impossível para nossa instituição, que parece que a gente não existe, né? Aqui no Rio de Janeiro parece que não existe, só Suzano e o restante lá de São Paulo. Então a gente sabe que é muito difícil mesmo para os professores. Tem a professora falando que está com problema de saúde, a gente também fica preocupado, porque tem aluno que está sendo orientado por ela e, tipo, a gente sabe que essa falta não é nem dela, é uma questão de saúde, gente. Acho que a instituição devia até olhar para o professor. Gente, tem um professor, né, no momento impossibilitado, e eles deixam por isso mesmo. Eu acho uma falta de respeito com vocês, que estão, tipo, resolva tudo aí e eles só dão a ordem. Não deixa vocês, de fato, trabalhar. Então a gente precisa conversar com ela para a gente poder ir atrás do nosso direito, né? De ir lá, sei lá, nem que a gente paga um ônibus e vá lá pessoalmente na casa dele. O negócio não vai ficar bom, não. Vai lesão corporal, vai fazer até o Brito. Que vai ter que defender aluno de graça aí. Só pra gente poder conversar com ela na sexta-feira, um pouco mais cedo, antes da palestra. Que horas que é a palestra, sexta-feira? Acho que é 5, começa às 5. 5 horas? E à tarde. Os alunos, tipo, estão comentando aqui, os alunos de manhã, né? Que são da turma de manhã, vão ir lá. Eu não sei quantos, mas a pessoa tá falando que vão ir. A gente só precisa de um horário até para não atrapalhar ela mesmo. Tá. Amanhã eu estarei de manhã na instituição. E eu falo com ela pessoalmente sobre essa vontade de vocês. Fica tranquilo, claro. Muito obrigada, professor. Nada. Professor, é o Fabrício aqui. Boa noite. Tá me escutando? Diga, essa questão da orientação do TCC, já que vocês entraram, eu estou tentando falar, até aproveitar que o senhor está solícito hoje. Claro, claro. A professora Flame pediu para colocar os nomes para ver quem estava sem orientador. Eu coloquei, só que eu troquei meu TCC, assim, o filho estava fazendo projeto de pesquisa, fiz tudo, tirei até nota boa, só que eu quis trocar meu TCC, entendeu? Troquei tudo agora e estou fazendo de novo. Aí acabou que ela pediu para poder ir na faculdade falar com ela, não estou conseguindo às terças, ela não tem encontrado ela, estou sem orientador. Eu queria ver para poder ter um orientador de eu estar passando, né? Já que eu troquei o tema, troquei tudo. Tá. Fabrício, você me permite te fazer essa pergunta aqui na frente dos demais? Não. Não. Posso falar? Pode. Então, qual é o seu tema? Desculpa, vamos lá. Aspectos controversos da transação penal. Fica difícil para mim assumir essa orientação, porque penal foge muito da minha área de atuação. Mas eu vou falar dos aspectos assim, controvertidos da Constituição também, entendeu? Sim. Eu vou começar falando a partir da Constituição de 88 e estou indo. Fabrício, me faz um favor. Você tem meu telefone, não tem? Tem. Tá. Amanhã, pode ser na parte da tarde, preferência depois de 1h da tarde, que eu estou mais tranquilo esse horário. Me manda uma mensagem trazendo teu tema e o que você tem de trabalho. Me manda, por favor. Porque assim, eu vou te ser bem sincero e vou jogar muito limpo com você. Eu não vou permitir nenhum aluno ficar sem orientador. Essa é uma questão pessoal. O que eu posso fazer? Eu quero isso, um orientador, nem que eu vou fazendo aqui, olho na internet, pego o... Fabrício, assim, o que eu vou falar com você aqui? E é uma coisa que estou até me expondo aqui perante vocês. Não tenho medo nem receio sobre isso. Ainda que não seja a minha área de atuação, eu tenho muitos amigos que trabalham comigo da área criminal. E eu vou assumir o teu TCC como orientador, vou utilizar o conhecimento técnico de pessoas que trabalham comigo e são especializados há mais de 10 anos na área criminal. Essa pessoa vai me auxiliar e eu vou assinar de acordo com a orientação desse colega, quem vai ser o orientador de fato. E eu vou ser o de direito. Mas para isso eu tenho que comunicar. Fabrício, eu não tenho capacidade técnica para orientar você no conteúdo, mas tenho sim
pessoas muito capacitadas que vão ler comigo e vão me ajudar a te orientar. Se você me permitir isso, eu assumo com o maior prazer. Claro, professor. Era só isso que eu queria, ter um orientador. Não, assim, quanto a isso, não se preocupe. Eu resolvo. Vou tentar mandar poucas dúvidas aí para o senhor. Não. Pode mandar à vontade, fique tranquilo. Eu não estou preocupado que você vai mandar de dúvidas, não. Minha preocupação é que você tinha que tomar ciência que eu não sou a pessoa capacitada, mas vou pessoas que não são da faculdade, inclusive, para me auxiliar e poder, então, dar andamento ao seu trabalho. Eu vou assumir esse risco. Não, tudo bem. Perfeito? Muito obrigado, senhor, aí, mais uma vez aí pela compreensão. Eu só estava preocupado, né, que está chegando o próximo aí, eu troquei tudo. Em cima da hora eu achei que estava meio chulo, o meu outro, eu troquei tudo. Entendi. Não, fique tranquilo. Se você puder, certeza, amanhã, depois de 1h, tu me manda. Eu tenho até uma turma criada no Google Classroom só para alunos que eu oriento. Inclusive, deixa eu colocar para vocês aqui. Fabrício, eu coloquei no grupo, tá no você grupo, me mandou. Então, eu até tenho lá no grupo lá. Ah, tem? Isso, tem sim. Obrigado. Só não entrei porque eu não fazia. Você me mandou no zap, eu joguei lá no grupo, avisei. Ótimo, obrigado, Sara. Então, Fabrício, faz o seguinte, pode mandar mensagem no WhatsApp mesmo, depois de 1 hora, e pode encaminhar. Eu cheguei a fazer alguma atividade, fiz, né? No Classroom, para vocês enviarem. Deixa eu confirmar aqui. Eu acho que eu até criei uma atividade para vocês enviarem aqui. Se eu não criei, eu já crio agora. Sim. Olha só. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Aqui, Fabrício e demais colegas. Existe essa atividade aqui, ó. Tem até alguns colegas que já mandaram, tá vendo? Ou seja, tem uma atividade criada sem prazo. E aí você envia o que você tiver. Tá bom. Mas só me avisa por WhatsApp, que eu abro o Classroom, onde eu tiver, eu consigo abrir, até no telefone. Tá ótimo, professor. Já fico mais aliviado e mais tranquilo de ter um orientador. Não, fique tranquilo. Isso aí a gente dá um jeito. Muito obrigado. Era só isso. Abraço. Bom, daqui a pouco eu vou abrir a garrafa de vinho aqui, para eu andar da hora. Quase 11 horas da noite. Professor, obrigado aí pela sua disponibilidade e nos ouvir. Tá bom, meu amigo? Tenha uma boa noite. Eu estou pedindo autorização para me retirar, posso? Que isso, meu amigo. Um abraço. Obrigado. A única ponderação mesmo que eu fiz pertinente à situação foi mesmo a data do TCC, tá? A demais, tranquilo. Tá bom? Obrigado por essa... Obrigado. Aí. Valeu, Rocha. Nada, estou à disposição. Um abraço, meu amigo. E a todos os colegas também. Bom, meus amigos, então vou me despedir de vocês. Mais uma vez aí, pedindo perdão pelo acontecido. Infelizmente não foi minha vontade, mas o que eu puder ser útil para tentar reduzir o dano, amenizar qualquer problema, podem contar comigo, tá bom? E, por favor, não tem nada. Obrigado, professor. Isso aqui é uma conversa institucional. O nosso pessoal é outra coisa, pelo amor de Deus. Não vamos confundir coisas. Muito obrigada, professor, por nos ouvir, por estar esse tempo todo aqui. Tá bom? Desculpa aí qualquer coisa. Não, por favor. Mas foi posicionamento, uma questão de aluna. O senhor continua sendo um melhor professor. Fica tranquilo. Eu entendo perfeitamente, estou aqui para isso e contem comigo. Tu que puder, obrigada e boa noite. Se eu puder resolver, eu resolvo. Se eu não puder, eu choro com vocês. Combinado. Beijão em todos aí. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, grande mestre. Boa noite. Beijo, professor. Boa noite. Fica com Deus. Beijão.